descobrindo o poder da terapia. E nós buscamos em nosso trabalho despertar esse grande potencial, né, que a mulher pode descobrir nela, que é a força, a determinação, a coragem e a fortaleza que nós mulheres temos, né? Olá, Fatinha, tudo bom, minha querida? Boa tarde, que coisa boa você aqui, todos vocês, que ótimo. Daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas e hoje eu vou trazer uma convidada, que é a Andréia Nozar, e eu sou terapeuta dela também, porque a Andréia, ela também tem outras, né, outras terapeutas. Às vezes a gente se identifica com algumas técnicas, né, que a pessoa oferece e acha interessante, fica curiosa até para poder ver, né? Então, assim, quanto mais a gente experiencia um atendimento terapêutico, mais a gente vai adquirindo força para o nosso autoconhecimento. E a Andréia, ela vai trazer aqui para a gente uma experiência muito boa e muito importante, porque nem todos têm coragem de fazer uma terapia por medo, por insegurança, porque nunca fez, porque não sabe como é, ou às vezes até mesmo porque tem medo de se descobrir e não percebe que é isso que faz com que ela não busque uma terapia. E cada vez que a gente segue, né, uma jornada com uma terapeuta, a gente se descobre. E a gente percebe uma grande mudança que acontece. Como eu já disse e tenho sempre dito, eu tive muitos problemas de alergias, né? Alergia atópica, não só respiratórias, como também de pele. E o interessante meu foi que, a partir do momento que eu comecei a me autocuidar, a fazer terapia, essa alergia foi passando. E eu não percebi, fui percebendo depois, lógico, né? Mas essa alergia, ela foi passando. Mas aí como que ela foi passando? Eu comecei a cuidar não só da minha mente, do meu emocional, como também eu passei a cuidar da minha alimentação e dos produtos de beleza, como cremes, né? Cremes para o corpo, creme para o rosto. Eu comecei a mudar tudo isso. E isso fez com que as minhas alergias fossem cessando. Mas não quer dizer que a gente tem que parar de fazer uma terapia. Não, a gente tem que sempre estar atenta, olhar, se cuidar, né? E perceber se a gente está tendo alguma reação ou não. Ficar sempre atento nas emoções, porque as emoções é que é a porta para nos dizer se algo está acontecendo. Então a gente sempre tem que ficar muito atento nisso. Na live passada, da semana passada, eu tive um grande problema. O Instagram tem hora que às vezes ele brinca com a gente, né? E eu perdi a live da semana passada. E foi assim, muito boa a live. Eu tive um depoimento incrível da Janaína Miranda, onde ela viu que com a constelação familiar, ela percebeu onde estava o ponto que impedia dela dar o próximo passo. E ela, no momento, não tinha acreditado. Não que ela não tenha acreditado, mas sabe assim, quando você fica sem ter ação? Quando ela reconheceu, ao dar o primeiro passo, tomando a decisão de colocar em prática tudo que ela tem de bom, todo o potencial em habilidades que ela tem, aí ela percebeu, gente, era isso que a Lourdes estava falando. Né? E, infelizmente, essa live eu perdi. Foi uma live muito boa, como diz outro, imperdível. Né? Então, a live de hoje nós vamos estar falando da terapia, a importância da terapia. Convidar pessoas para poder
dar o seu depoimento, né, o que a terapia trouxe para ela. E também mesmo até pessoas que, de repente, ela possa dizer assim, eu não faço terapia por causa dessa situação. Ali nesse momento, a gente pode até ajudar essa pessoa e dizer para ela o porquê que a terapia é importantíssima. Ela faz a gente se descobrir. A gente desnuda de todo aquele conteúdo que a gente foi adquirindo ao longo da vida para uma nova realidade. A gente começa a se reconectar conosco mesmo. Não ficou salva, Regina. Não sei o que houve. Eu só sei que fui tentando baixar até o ponto do Instagram simplesmente sumir com a minha live. Foi uma live muito boa, por sinal, né? Mas eu deixo para vocês aí, queridas terapeutas que estão aqui, né, de fazermos lives, de convidarmos também até clientes nossos que tenham a coragem de participar de uma live, para comentar, para dizer o quanto que a terapia está ajudando, ou até mesmo para dizer aquelas que ainda têm receio, o porquê que elas têm receio, né? Então a terapia de hoje, terapia. A live de hoje não deixa de ser uma terapia, né? Fazer uma live, além de eu desnudar de minhas crenças, me expondo, né? Falando, eu também estou ajudando, né? As outras que estão desse lado daí a perceber alguma situação, né? Então, hoje nós vamos falar sobre terapia, a grande importância, o resultado que ela dá e o mais importante, que às vezes a gente procura uma terapeuta para cuidar de uma situação, aí quando a gente percebe, cuidou de uma outra situação que a gente não estava fazendo nem ideia, além de ajudar naquilo que a gente estava procurando, né? Então, eu vou chamar a Andréia agora e nós vamos começar com o nosso bate-papo. E ela vai contar pra gente que isso realmente é um resultado surpreendente. O quanto que a gente se descobre e percebe as grandes mudanças que a gente vai adquirindo, né? Te chamar já está pronta? Ok, Andréia? Oh, Oi, olha oi, só. Olá, querida. tudo? E aí, Hum. hoje eu sou convidada e eu dei liberdade para a Lourdes perguntar o que ela quiser para mim, tá? Então, Ah, que delícia. Olha é, só, viu, gente? Que coisa boa. se É isso que eu quiserem falo. mandar, e se quiserem mandar também, né, Lourdes, nos Sim, pode comentários mandar alguma pergunta. pergunta, isso. Aham. Manda aí a pergunta que queira, né? Que vocês gostariam de ter uma resposta, pode mandar. Tanto eu como a Andréia estamos aqui para isso. A Andréia vai falar o que ela faz, né? É, qual é o trabalho dela. E a Andréia também, ela, além dela ser uma pessoa, uma estrategista digital excelente, nós somos mentorada dela, nós que eu digo eu, mas algumas pessoas que estão aqui na live, né? E o trabalho de André é um trabalho assim excepcional, é muito criativa, dinâmica e ela não deixa a gente quieta. Sim, verdade. E isso é muito bom, isso é muito importante porque faz a gente despertar o nosso lado criativo, né? E isso É, ajuda muito, né? Andréia, quando nós nos conhecemos, foi até interessante que eu comecei com os trabalhos meus de divulgação e tudo, e a Andréia trabalhar, tinha a página dela, da Mamita, né? E, e ela sempre me dava uns toques, eu sempre gostava de tudo que ela falava em relação, né, do digital. Aí o que aconteceu? Aí a Andrea teve alguns momentos que ela falou assim, eu não estou legal, ou seja, assim, a gente percebe, né? Falou assim, está tudo bem. Eu comecei a perceber que, além do trabalho dela, né, que estava assim, deixando ela um monte de dúvidas, eu comecei a perceber que a Andrea estava passando por alguma situação. É lógico que eu ofereci, né, para atendê-la. E assim, na mesma hora, ela foi, aceitou, e ali nós começamos um trabalho, né, terapêutico.
E foi muito bom, foi muito gostoso, porque a Andrea é muito receptiva, ela aceita, ela sabe, ela gosta, e ela sabe da importância, né, de ter uma terapeuta para ajudar a dar os passos seguintes. Não é aquela situação em que a gente fica presa, né, que fica, como é que eu vou dizer? Fugiu aqui uma palavra certa, onde a gente fica presa de sempre dar os passos, precisando de alguém para poder indicar, ah, não, faz isso, faz isso. Não, não é isso. A terapia em si, ela não é isso. Se alguém falar para você, não, você precisa de ter um terapeuta para te ajudar a dar seus passos, para você tomar suas decisões, o que você tem que fazer, corre, porque você vai ficar ali, olha, anos com uma terapia. Eu conheço uma pessoa que eu fiquei boba quando eu descobri que, quando ela perdeu o terapeuta dela, em questão de saúde, e o terapeuta acabou falecendo, aí que eu descobri que ela estava fazendo terapia há mais de 10 anos. E é uma pessoa saudável, não é uma pessoa que tem algum problema, algum desequilíbrio, não, é uma pessoa super saudável. Dependente, isso daí, Andréia, né? Isso. Então, assim, a gente tem que ter, né, alguém que nos direcione, mas nos direcione no momento onde a gente deixa a nossa emoção tomar conta. Aí a ansiedade acaba se tornando uma ansiedade depressiva, né? Aí a mágoa acaba se tornando uma mágoa depressiva. Então, a terapia é bom para isso, para a gente perceber o que está acontecendo ali, qual que é a causa daquilo ali, resolver e pronto. E ficar atento. Opa, agora eu preciso de novo de uma terapia. E assim vai, sucessivamente. E até mesmo a gente precisa, porque hoje em dia um terapeuta, ele também é um mentorado, né? Um mentor onde ele te ajuda a direcionar, a te guiar. Às vezes você está com algum problema em questão profissional, né? Até mesmo com algum problema de relacionamento, e você não sabe como que você vai agir ali. Então, a terapia e a mentoria, elas se aliam e mostra quais são os passos. Te mostra a parte dependente emocional e, ao mesmo tempo, te mostra qual grande é o seu potencial e as suas habilidades, que você às vezes deixa esconder e não percebe, né? Que as grandes habilidades que você tem te faz dar os passos que você precisa, né? Essa é a importância da terapia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Lourdes Dias, terapeuta, eu sou especialista em terapia emocional, né? Eu trabalho com treinamento emocional, vamos dizer assim. Então, eu conduzo a pessoa no ponto A ao ponto B, no meio disso tudo, buscando o que aquela pessoa tem de grande dor que não deixa ela dar o próximo passo, né? Então, saber controlar a ansiedade, saber descobrir seu verdadeiro potencial, desnudar suas grandes habilidades, né? Esse é um dos meus trabalhos e uma das coisas que eu mais amo fazer, né? Sou também taróloga de fitoenergética, né, onde nas ervas, com as cartas do tarô, ali eu descubro coisas incríveis, né, que a pessoa nem imagina que aquilo ali pode estar incomodando ou pode ser descoberto, né? Então, assim, é um trabalho maravilhoso que eu faço e que eu amo fazer, né? E com a Andrea, as descobertas elas estão sendo assim maiores, porque a Andrea, ela sempre tem um olhar diferenciado, porque o trabalho dela é um trabalho relacionado ao digital, mas para as terapeutas. Então, ela tem um olhar apurado nisso e mostra, né? Ela sempre dá aquela cutucadazinha e a gente percebe, poxa, era esse detalhe mesmo que estava faltando, né? Então, deixa a Andrea se apresentar, que a gente vai continuar o nosso papo gostoso. Boa tarde a todas. Então, meu nome é Andreia, sou estrategista digital especializada em terapia, em terapeutas, tá? Então, eu estudo várias técnicas terapêuticas para trazer o melhor do mundo digital, né, para terapeuta usar nos seus perfis. E é engraçado que a Blu tá querendo aparecer, gente, tá aqui pulando, querendo colo. Fica aí, meu amor.
Engraçado que a Lourdes falando, e o que me toca muito é que quando eu comecei a fazer terapia com ela, foi por curiosidade. Porque desde jovem, desde novinha, eu pensava, um dia eu quero fazer terapia, de curiosa, né? E não que eu achasse assim, eu preciso fazer terapia porque eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo para baixo. Era nos momentos que eu estava bem animada, bem feliz, que essa vontade de fazer terapia vinha para mim. Só que eu ia sempre empurrando com a barriga, porque eu achava que não era o momento, não vou gastar com isso agora, eu não estou precisando, eu estou bem, né? E eu acho que tem muitas pessoas que acabam passando por isso e deixando, eu não preciso, isso é normal, isso acontece com todo mundo, esse problema é assim, já estou com isso a vida inteira, para que eu vou mudar? Tá bom assim, eu já aguento, já sei lidar com essa situação. E a gente vai empurrando com a barriga, né? E vai vivendo, principalmente nós mulheres, vamos vivendo, fazendo tudo para todo mundo, para a família, para o filho, marido, a casa, e a gente acaba deixando nos deixando passar desapercebidas, né? E quando a Lourdes me fez o convite de fazer terapia com ela, né, de experimentar, eu falei assim, na hora, né? Aproveitei, peguei essa oportunidade, eu não deixo nenhuma oportunidade passar, aproveitei essa oportunidade e fiz. E a partir dali, tudo mudou. Então, no fim, me ajudou bastante também, porque na época eu trabalhava com vida sustentável, rotina sustentável, mas eu me apaixonei pela terapia, por fazer terapia, por conhecer mais e comecei a estudar mais e comecei a usar toda essa minha criatividade de mexer com o digital, eu nem dava aula, nem era mentora relacionada à estratégia digital, eu cuidava do meu perfil, que não tinha nada a ver, né, com marketing digital, mas que a gente precisa, querendo ou não, de estratégias, todo o perfil precisa. E aí que eu fui mudando de área, fui mudando, né? Fiz aquela transição de carreira, porque sim, né? Fiz uma transição de perfil para um conteúdo totalmente diferente, um mercado totalmente diferente. E a terapia me ajudou muito nisso, me ajudou em muitas outras coisas, né, Lourdes? Assim, foi Sim, muito. Como é que é? Um desabrochar, né? De Uhum. autoconhecimento. Isso mesmo, igual você fez aí, achar que é normal todas as situações que está vivenciando, como você mesmo falou, né? Isso é normal, você vai levando, né? E a terapia nada mais é do que ajudar a tirar padrões de pensamentos negativos, né? Desenvolver habilidades emocionais saudáveis, né? Só que a gente não percebe que tem esses padrões, a gente não percebe que tem esses pensamentos. Acha que é normal, ou então imagina assim, nossa, eu não sei por que eu estou assim hoje, por que eu estou pensando assim? Não, peraí, que é normal essa situação, né? E não percebe que como é que vamos dizer assim, é anormal ser normal, vamos dizer assim, dessa forma, né? Porque a gente vai vivenciando aquele nosso dia a dia e não vai percebendo que vai sendo minada alguma coisa. A gente não tem ideia do que é. Qual que é o problema? Sim. A gente passa a perceber o problema quando a gente começa a depender de algum remédio, né? Não estou querendo dizer aqui assim, que às vezes é necessário alguma situação, né? Mas a gente passa a perceber quando começa a ter aquela anormalidade física constante, como era o meu caso, em questão de constante alergias, né? Aí eu fui descobrir que as minhas constantes alergias era a falta de coragem de dar um basta em tudo que estava acontecendo, né? Então, como a Regina mesmo sabe que o corpo fala a agressão emocional que a gente está fazendo, né? Sim. Então, perceber isso é muito importante, né? Isso que a gente tem que fazer, perceber, né? Perceber que, poxa, me falou de uma maneira tão ríspida, mas o que está acontecendo? Né? Por que falou desse jeito comigo?
né? Ah, não, peraí. Ah, deixa para lá. Senão eu vou acabar discutindo, né? Isso que Normalmente não é a gente normal. pensa, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, não dá Isso. bola, mas na verdade você vai se magoando, né? Vai segurando aquela, tá Vai tudo bem. acumulando aquilo, vai acumulando. Aí Você quando vai você vai abrindo mão perceber, de falar as coisas que você tem vontade de falar, e aí fica segurando aquilo para você, e aí vai dar uma úlcera, dar isso, uma gastrite, dá um monte de isso. coisa, né, Regina? Regina, né? A Regina até falou isso mesmo, a gente Psicossomática. se faz de Então, surda. Por quê? Porque nós fomos criados dessa maneira. Principalmente nós mulheres, vamos dizer assim, né? Que igual eles falam, a mulher é forte, a mulher é corajosa. Gente, não leva isso em consideração. Nós somos normais. Nós temos a nossa força, sim, mas nós somos pessoas normais, fragilizadas, né? Fragilizadas, não, frágeis, que também temos os nossos sentimentos, nós temos também o direito de se sentir, né? Se sentir, às vezes, mimizenta em querer ter um cuidado para a gente. sim. Né? E saber que o ser mimizenta não é querer exigir que aquilo tem que ser da sua maneira e pronto, acabou, então se faz de vítima para poder conquistar tudo que quer. Não, não estou dizendo isso. Mas a gente também tem o direito de fazer com que as pessoas olhem para a gente como um ser normal, uma pessoa que está ali precisando de um carinho, de um abraço, de aconchego, ou até mesmo de ser aceita como uma pessoa super inteligente, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que é capaz até mais do que aquela pessoa que está do lado dela. Uhum. Né? Porque todos nós somos iguais, mas infelizmente existem essas comparações. Tanto um homem como uma mulher, eles foram criados da mesma maneira, nasceu da mesma maneira, né? E ao mesmo tempo, e foram criados também da mesma maneira, com todo cuidado, como um bebê é criado, né? Com toda atenção, vamos dizer isso assim, a maioria das pessoas, né? Não querendo julgar nem separar as situações, que há situações, vamos dizer assim, né? Então, assim, o bebê foi criado da mesma maneira, como os nossos pais também foram criados, como eles nos criaram, né? Então, assim, todos nós passamos pelas mesmas situações de criação. Só que a gente vai adquirindo, de uma maneira, todo o conhecimento que eles vão depositando na gente ali. E a maneira como eles também receberam, eles vão passando para a gente. É a mesma maneira que a gente aprendeu, acumulou aquilo, a gente vai passando os filhos, os pobrezinhos dos filhos. Hoje, a gente sabe disso. Então, hoje, a gente tenta fazer de uma maneira mais delicada. E mesmo assim, ainda a gente está errando. Pode ter certeza. Sim, porque lá na frente, eles vão perceber isso. Né? Mas, o que acontece? A gente também tem o direito de mostrar que a gente é frágil. Né? Nós, mulheres, os homens também têm um direito. A gente só não pode deixar colocar rótulos na gente em dizer assim, nós somos F, entendeu? Nós somos capazes. Porque nós somos mulheres e somos muito mais fortes, independente. Olha, eu acredito em muita coisa. Eu acredito na força da natureza, no poder da terra, no poder do alto. Eu acredito nisso tudo. Eu só acho assim que a gente tem que tomar muito cuidado para não olhar esses estereótipos que colocam em dizer que toda potência está igual comparada à força da terra. Se fosse assim, o mundo seria uma beleza. Verdade. Né? Nós não estaríamos enfrentando tudo que a gente está enfrentando aí. Essa discrepância absurda, né, de situações. Então, assim, somos seres humanos aqui para vivenciar as nossas experiências, para fortalecer, crescer, evoluir
voltar melhor e assim sucessivamente até sermos ascensionados. E com isso, lógico, a gente precisa de ter uma pessoa nos auxiliando, nos ajudando a seguir esse caminho. E se nada mais do que uma terapeuta que também está ali lapidando o seu lado, mas ela já tem um conhecimento a mais. E ela vai te ajudar a passar para isso, né? Ela Então a vai gente te precisa ajudar a abrir, na verdade, abrir a cabeça, né? Quase como se você abrisse o cérebro mesmo e colocasse algumas coisinhas, colocasse algumas lâmpadazinhas, né? Para abrir uma luz que antes a gente não percebia. Isso. Que antes, e eu estou falando mais por mim também, né? Que antes eu não via como errado certas coisas que as outras pessoas faziam para mim, que eu não preciso aguentar isso, ou ficar calado, ou não ter meus próprios sonhos, né? Não, eu posso sim ter, que nem comprei um chocolate, eu quero comer todo ele. Eu posso comer todo ele. Porque para mim, eu comprei com vontade. Então, aí tem, e como mãe também, às vezes eu compro as coisas assim, antes eu fazia isso, né? Eu comprava as coisas, eu comia um pouquinho e deixava pro filho. Hoje eu já falo para ele. Eu também fazia isso. Aí eu já falo para ele hoje, né? Filho, eu vou comer. Se tu demorar muito para comer, vai ficar sem. Eu não vou ficar aguardando para você. Eu tô com vontade, eu não vou não vou ficar com vontade só porque tu não tá afim agora. A vontade é minha. Se acabou, tudo bem, a gente compra mais outro dia, mas eu vou ir comendo, né? Lógico. E é interessante porque ele também começa a perceber que esse egoísmo que algumas pessoas acham que chamam de egoísmo, mas não é egoísmo, é você pensar em si em primeiro lugar. Né? E é uma coisa que depois que eu aprendi, eu começo a passar para ele assim, eu me amo mais do que todo mundo na face da terra. Sim, se eu precisasse, se acontecesse alguma coisa, eu tiver que salvar você de alguma forma, eu salvaria, né? Não quer dizer que eu não te ame muito, que você não seja o amor da minha vida, mas eu em primeiro lugar, e eu quero que você faça a mesma coisa contigo, né? É você em primeiro lugar, depois você vai amar as outras pessoas. E aí isso transformou a minha cabeça, transformou a minha vida, a maneira como eu olho, mas só aconteceu depois que eu comecei a fazer terapia. Porque se você não se amar, se você não se amar, como é que você vai amar as outras pessoas? Se você não, você acaba amando de uma maneira controladora, de uma maneira onde vai julgar, de uma maneira onde vai criticar e vai exigir um retorno de maneira dependente. Isso. Isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o interessante que eu achei que quando a Andréia começou a terapia, ela percebeu que ela emagreceu. E ela não fez terapia para emagrecer, porque a Andréia não estava gorda, mas ela estava se achando incomodada com um pouco do peso que ela estava tendo na época, né? E ela não percebeu, ela só percebeu que ela estava porque ela emagreceu. Né, isso. Andréia? E foi engraçado, porque eu não fiz dieta, eu não fiz nada assim de diferente na alimentação, foi mais nas atitudes, né? De eu começar a perceber, porque eu me culpava muito, porque eu parei de comer carne, e aí o meu marido, meu ex-marido e meu filho comiam, né? E aí aquela cobrança de gente, mas a gente não pode mais uma churrascaria porque agora tu não come carne. Mas pega um carro e vão sozinhos. Ou eu posso ir junto como salada, tem salada na churrascaria, né? Ou tem outras carnes que eu como, eu só não como a carne vermelha. E antes da terapia, isso tudo me incomodava, esses comentários me incomodavam. E aí eu acho que fazendo a terapia, esses comentários rudes, né, que me levariam para baixo, pararam de me levar para baixo. E eu comecei a perceber e me olhar com outros olhos, né? Conseguir me olhar e me achar bonita no espelho, achar que eu estava bem, que os meus fios brancos podiam vir, eu não estava nem aí se as pessoas criticavam, né? E que antes isso eu me escondia, eu me prendia, né? As críticas que eu ouvia me doíam muito, me magoavam muito.
Por mais que as pessoas nem sabiam, porque eu guardava para mim. E aí a terapia foi me aliviando isso. Eu falei assim, não, deixa. Ele não gosta, tá tudo bem. Eu gosto, e é o que importa. E aí essa aceitação, eu acho que junto com a terapia e aprendendo a me aceitar do jeito, com as minhas escolhas que eu estava tomando, que fez com que eu começasse a emagrecer naturalmente, assim, sem ter que me preocupar, me privar de um doce, de um brigadeiro, né, me privar de uma massa, e foi de forma bem leve e bem gostosa. A importância da terapia em relação à situação que você estava vivenciando, o que fez perceber? Fez você se amar mais, amar da maneira como você é, né? Aí que você começou a perceber que emagreceu, né, sem muita exigência de alimentação, né? E é essa situação, esse ponto que fez você emagrecer. Por quê? Porque você começou a olhar os alimentos de uma maneira diferente, não da maneira como as pessoas estavam te obrigando que você tinha que olhar, né? A terapia é isso. Às vezes a gente pensa que não tem baixa autoestima, porque se arruma, porque está toda enfeitada, está bem vestida, né? Não é só a pessoa que está desarmada, que está para baixo, debaixo de uma coberta, que ela tem baixa autoestima. Não. Uma pessoa vaidosa, ela também tem baixa autoestima, né? Isso que é importantíssimo, até porque assim acaba mascarando, né? E a terapia ajuda isso, a mostrar isso, a perceber e a reconhecer a autoestima, a autoconfiança, descobrir os potenciais, né, que a gente nem imaginava que tinha. Né? A gente já tem as nossas habilidades natas. A gente, quando cresce, né, já vem com essas habilidades e depois adquire ao trabalho nosso. E depois a gente começa a adquirir outras habilidades e não percebe. E você falando agora, assim, me veio na cabeça que também é que a gente, como mulher, às vezes coloca uma roupa ou faz uma maquiagem, né? E eu parei de pintar o cabelo e decidi deixar meu cabelo ficar branco, né? Porque eu já estava enjoada. E vindo de uma rotina sustentável, por mais que eu usasse rena, era a caixa da rena, era, né, da embalagem, era o frasco, era a luva, era um monte de sujeira, né? De que não dava para ser reciclado por causa do produto, além da caixa, né? Mas o plástico não ia ser reciclado, não ia. Isso me deixava com uma culpa gigantesca. Eu disse, não, vou parar de pintar, é um lixo a menos que eu vou produzir. Sim. Né? E aí, o que a terapia me ajudou foi, eu comecei a não ficar mais ansiosa, né? Porque eu estava ansiosa, porque assim, eu tirava o lenço, que eu sempre fui muito de usar muito lenço, muito touca, que eu gosto. Eu sinto muito frio, tá inverno aqui, então eu tô sempre com a orelha quente, o pescoço quente. Mas eu comecei a parar de me preocupar ou de ficar ansiosa esperando uma crítica, porque tava com aquelas raízes brancas e realmente no início começa a fica meio feinho mesmo no início. Até a gente tomar um jeito para ele ficar com uma pintura assim igual a minha. Aí fica assim, no início ficou assim meio feio, assim, mas eu ficava de lenço a maior parte do tempo. Às vezes eu prendia o cabelo, que aí um escondia o outro, e ficava melhorzinho. Mas a terapia me fez olhar para os meus cabelos crescendo, né, e não ficar ansiosa, porque eu sabia que ia vir uma crítica. Cada vez que eu ficava com o cabelo solto, que eu ficava sem lenço na cabeça, que eu gosto muito de usar, mas que eu tirava o lenço, que eu ficava em casa, às vezes vinha um olhar de crítica, né? Vinha uma voz, uma frase menosprezando, que ia me deixar para baixo se eu não estivesse fazendo terapia. Então, essa ansiedade que acabou, que a terapia me deixou leve, também contribuiu um monte para mim não ficar comendo tão seguido, tanto doce, de escolher os alimentos, né? Tem muita coisa que eu gosto de fruta, de uva passas, que pode ficar no lugar de um brincadeiro, de um chocolate, que eu amo. Então eu comecei a olhar para mim de outra maneira, né? Que a terapia me mostrou.
a ansiedade, ela provoca isso, ela provoca você comer coisas, né, que te agradam ali no momento e você não percebe. Ah, é só um pedacinho, é só um pouquinho, só para, já está no horário mesmo, vou aproveitar e vou comer isso aqui que vai me agradar, né, e não percebe isso, né, e cada de grãozinho em grãozinho, né, você vai enchendo o papo, igualzinho a gente faz, né, com os bichinhos que a gente tem. Põe comida para engordar, põe comida para engordar, né? A terapia, na verdade, igualzinho, a terapia trouxe, pelo menos para mim, trouxe uma autoaceitação. Eu sempre fui de me olhar, de ver as fotos quando eu era mais novinha, né? De lembrar da época que eu morava em Florianópolis, que eu caminhava, que eu era reta, né? Eu não tinha barriga, quase não tinha peito, porque emagrece tudo, também quase não tinha bunda, né? Mas era uma tábua, mas eu achava lindo de usar uma blusa decotada. Quando eu era solteira, alguma coisa assim. Claro, aqui em Gramado a gente está sempre de casaco porque está sempre frio. Mas eu sempre fui de me achar. Mas depois que a gente casa e aí tem filho, a gente para de se cuidar, para de se vestir como a gente se veste quando é mais nova, né? Ou se olhar como mulher, não só como mãe, como esposa. Isso. Então, a terapia traz tudo isso, né? Ela faz ela faz dá uma mexida. A gente começa a explorar as crenças limitantes que vai bloqueando isso, né? Aí o que acontece? Começa a criar descobertas, passa a fazer a pessoa acreditar nela mesma, né? Passa a fazer com que ela se equilibre no que ela tem de melhor, né? Sem precisar da opinião alheia, sem precisar justificar, sem precisar ficar ali, olha, segurando, né? Igual a Berenice está falando aqui, antes de somatizar no corpo, precisa escutar nossos sentimentos e nosso corpo. É aí onde você estava descontando a sua situação, né, até no alimento, a ansiedade, porque nós temos vários tipos de ansiedade e ela provoca alguma coisa, né? Então, uma delas é o quê? É acabar você adquirindo sobrepeso, porque você não consegue se libertar daquela situação que você está vivenciando e muitas das vezes você nem sabe o que é, você nem percebe. Algo está te incomodando, mas você não tem ideia do que seja, né? Aí você começa a descontar em alguma coisa. E para alguns é no alimento, né? Para outros é em outras situações. Alguns passam até por situações muito críticas, porque aí às vezes usam no álcool, né? Em alguma droga. De alguma forma é somatizado, né? E acaba o corpo sofrendo com isso, né? Então, assim, a terapia, ela faz com que a gente tenha esse cuidado, esse autocuidado conosco mesmo. Então, assim, o desenvolvimento pessoal nada mais é do que isso. A gente buscar encontrar respostas, né, para aquela situação que a gente está vivendo e conseguir sair daquilo. Eu não digo, falar assim, você vai conseguir ficar livre de todos os seus problemas. Então, não nascesse, porque ninguém fica livre, né? A gente sempre tem problemas, a gente está evoluindo, né? A gente tem tantos problemas que a gente às vezes não dá bola para eles. Que era o meu caso. Tinha problemas, eu sabia que eu tinha problemas, mas tudo bem, eu estou vivendo com eles, eu vivi durante 40 anos com eles, por que eu não posso continuar vivendo mais 40, 50 anos com eles, né? O que vai mudar? E eu comecei a terapia não pensando assim, eu tenho um problema para resolver, eu tenho que começar a fazer terapia para resolver esse problema. Não. Comecei de curiosidade, né? Não, eu não sei, tanto que na nossa primeira reunião eu lembro assim, o que você quer, né, trazer, o que a gente vai trabalhar, o que você tem de dúvida, né? E acho que foi na primeira constelação. Foi uma constelação até. Né? Foi uma constelação aí foi uma constelação. Assim, o que você acha? Assim, olha, eu não sei. E aí eu fui buscar, né? Eu acho que eu fui buscar da minha avó paterna, né? Sim, isso mesmo. Da sua avó paterna. Eu falei assim, não, eu vou pegar uma coisa lá de longe, né? Que eu lembro de criança, de alguns acontecimentos, vou trabalhar ela. Porque na verdade, a minha vida não que era perfeita, mas ela era boa e eu estava
né, era boa para mim naquela percepção do que eu achava que estava bom Aquela e estava visão que tudo você bem, tinha, aquela visão que eu tinha antes da terapia. Então eu vejo que tem muita gente também que não faz terapia por achar que não, tá tudo bem, eu posso continuar levando a vida assim. Ah, tá tudo bem, eu entendo, a pessoa é assim, assim, assado, eu vou levando, eu não preciso. Se eu fizer terapia, também eu vou mudar, ou outra pessoa vai mudar, ou vai acontecer alguma coisa ruim. E, e acaba não fazendo com esse medo de achando ou eu não tenho problema nenhum, ou o problema que eu tenho não é nada assim grave que precise de terapia, e tu vai levando aquela vida, água com sal, assim, açúcar, né? Aquela água meia morninha, sem ter grandes experiências de vida ou momentos de alegria, ou de perceber que você pode fazer muito mais, ou que você também tem sonhos que quer realizar Isso, e que não está isso. realizando porque a família escolhe para onde vai viajar, o marido escolhe para onde vai jantar fora, vai almoçar. E aí? E você? Né? Ou aquela roupa, aquela cor de roupa que você gosta de usar, ou aquele sapato que você quer comprar, você acaba não comprando porque o outro não vai gostar, então não vou comprar. Tá, então, se você gosta, por que você não usa? Né? Eu que nem meus batom vermelho, eu amo batom vermelho. Mas assim, você vai sair com o marido, com o filho, você vai chamar atenção, né? Que mulher que vai chamar atenção porque tá ali com o marido? Sai daí, eu gosto, né, do Isso. batom vermelho. E às vezes você para de usar. Eu usava mais rosinha, mais nude, né, porque eu estava casada, não queria chamar a atenção de outros homens, porque eu estava com meu marido, com meu filho. Então, a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta, muitas vezes, pensando no outro, e cadê a nossa felicidade, a nossa alegria, o que vai deixar a gente se sentindo Não, merecedora ou sentindo para feliz? perceber, e para perceber pensamentos que não foram seus, pensamentos que você trouxe lá de trás, trouxe Uhum. de mãe, trouxe de tios, trouxe de avós, né? Da Não sociedade. pensamento seu da sociedade, né? Esses são os pensamentos. Hoje, atualmente, já praticamente quase lógico, existe. Se até hoje existe um homem que acha que ele pode mandar, né? Mandar na mulher, imagina se não vai existir um desse, né? Uhum. Imagina. Eu tive um relacionamento, não vou dar muito nomes, né? Que na época eu resolvi fazer um dos cursos que eu resolvi fazer, logo que eu terminei o ensino médio, fazer magistério. Na época, o magistério não era considerado como um curso do ensino médio. Hoje não, mudou, né? Então hoje é um curso técnico. Ele era um ensino médio mais completo na minha época. E quando eu descobri que a família da pessoa com quem eu estava na época, eu disse, nossa, que beleza, esse é o curso ideal para uma mulher mãe de família. E eu sempre fui, em questão assim, de pensamentos, em questão a relacionamentos homem-mulher, uma pessoa muito mais assim, arredia. Né? Quando eu escutei aquele pensamento, eu fiquei até arrepiada. Lógico, né? Não durou. O meu curso durou, o relacionamento que não. Né? Uhum. Então, assim, agora você imagina. Né? Então, até isso era influenciado. Né? Então, assim, hoje já existe uma independência um pouco maior, vamos dizer assim, né? Nessa parte. Mas veja bem, não só esse detalhe, como existem muitos outros. É igual o caso que eu até cheguei a colocar na página do meu Instagram a respeito de Ana, que é um nome fictício. Não só como ela, tem outros que também me procuram. Né? Eu não coloco porque nem todas autorizam. Né? Mas ela veio e me procurou e disse, olha, eu tenho um casamento maravilhoso. Meu marido só falta adivinhar o que eu estou pensando agora, porque ele sabe de tudo. É incrível. Ele tem assim, eu sou transparente para ele. Ela ainda chegou falando isso. Achei máximo, né? Ah, que bom, que maravilha.
E eu tenho meus filhinhos, sou apaixonada, parei de trabalhar para eu cuidar da minha família, que é os meus filhos e meu marido e minha casa. Isso ela não falou, me deixa assim, super feliz. Então, ótimo, que maravilha, então, né? Mas o que que você está querendo? Eu quero ocupar mais meu tempo, porque eu já estou ficando preocupado, porque eles estão crescendo. E o que que eu vou fazer? Você quer ocupar seu tempo. Tá, você parou quando eles eram pequenos, porque eles eram dependentes. Até aí tudo bem, que tem alguns que fazem essa escolha. É escolha? Tudo bem. Tem pessoas que não, que querem continuar trabalhando e coloca seu filho numa creche e ali vai levando, né? Só que aí ela percebeu que depois de uma certa idade, ela já podia trabalhar, porque os filhos estavam crescendo, eles iam sair de casa, né? Então ela se viu desesperada. Aí que ela percebeu que ela era feliz, mas ela não se completava. Por quê? Porque ela se sentia uma pessoa impotente em questão profissional. E era uma pessoa excelente no que ela fazia antes dela parar de trabalhar. Então ela teve que se redescobrir um novo talento, redescobrir o que ela queria fazer realmente. Ela não queria voltar para o mercado de trabalho, né? Ela gostava da vida dela do jeito que estava, mas ela queria fazer alguma coisa. E acabou se redescobrindo mesmo. Como ela era uma pessoa, uma mãe muito cuidadosa de casa e dos filhos, tudo ela fazia, desde as festas, arranjos e tudo mais, ela sabia fazer. Então ela viu que ela era uma pessoa super criativa e começou a trabalhar realizando festas, realizando decorações. E aquilo ali foi uma paixão, uma coisa assim que reacendeu, animou, sabe, novas habilidades, juntando com o que ela já tinha. Então, assim, ela se descobriu. Né? Então, quando a gente passa a ter esse olhar, aí a gente começa a perceber que existe sim, existe um detalhezinho ali. Ele está escondido, mas tem. E quando a gente vê isso, aí a gente começa a entrar no desenvolvimento pessoal, ou seja, a se autodescobrir. Sim. A saber que, A descobrir até... por mais que existe marido e mulher, uma única pessoa, como é dito, tornou-se uma única pessoa, mas são duas pessoas de cabeças diferentes, de gosto, de pensamento, tudo diferente. Mas são duas pessoas que se tornam uma em relação a viver a vida, né? Em retribuir o amor que se tem. Mas em relação homem e mulher, cada um ali evoluindo à sua maneira e respeitando um ao outro. Né? Isso que é importante. Né? É essa descoberta que tem que ter. Né? É saber que existe esse grande potencial e que a gente tem que separar isso. Né? Agora, a Fatinha colocou uma pergunta aqui, olha, você disse que a pessoa pode virar dependente, né, emocionalmente, mas como saber se você virou dependente? Se às vezes ela ficou na redoma, não saber desfazer desse vínculo. E aí eu te falo, Fatinha, a gente acostuma a ficar dentro dessa redoma porque acha que é confortável ficar dependente, né? É confortável, por mais que seja difícil, vamos dizer assim, dizer basta, eu quero ficar do meu jeito, porque existe maneiras de você mudar, existe maneiras de você fazer do seu jeito, mas ficando tudo harmonioso. Sim. Existe isso. Né? Então, mas às vezes a gente se sente tão confortável com aquilo, né, que prefere ficar do jeito que está mesmo. Porque quer ser carregada. Quer ser carregada. E com isso a gente vai deixando de viver a nossa vida. É que se você for pensar, é mais seguro. Para algumas pessoas, tá? Pode ser mais seguro ficar do jeito que está, porque você já conhece como é. E aí, se você já aguentou tanto tempo, você... tá, tudo bem, eu tô bem assim. Não é tão grande coisa. Então, fica mais fácil você ficar nessa situação e
não mudar. Mas nada impede também que você não faça terapia. Por que não? Até para você, tá, tudo bem, quero continuar essa relação. Como que eu vou deixar ela mais leve? Né? Pode ficar do jeito que tá. Quando eu comecei a fazer, o que eu fiz? Assim, eu não vou mudar nada no meu relacionamento. Eu quero me olhar, me amar, aprender sobre mim, cuidar sobre os meus sentimentos, minhas emoções, né? Aceitar essas mudanças que eu estou fazendo de alimentação, de não comer carne, de cuidar mais, de diminuir a quantidade de leite, né? De continuar fazendo a minha horta, fazendo as minhas coisas, que era as briguinhas, porque achava que era perda de tempo, separar lixo, essas coisas, né? Que era umas briga boba, assim. Não, eu vou continuar fazendo porque isso me faz bem, né? A outra pessoa, tá, tudo bem, pode continuar reclamando, porque tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de não gostar, né? Porque a gente somos pessoas diferentes. Só que o que começou a acontecer é que, como eu comecei a me amar e comecei a dizer, não, mas eu quero assim, eu vou fazer desse jeito. Você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Para outra pessoa não estava bom, né? Então, a gente... E foi tão leve, acho que... Não sei se alguém algum dia se separou, alguma mulher se separou de um casamento que era, a princípio, super bom, assim, né? Tinha uma casa muito legal. Na época eu não estava trabalhando fora, eu estava só em casa com o filho, trabalhava só no perfil da Mamita. Aí comecei a entrar no marketing digital, então tinha uma ou outra mentorada no marketing digital, então não era aquilo que me rende uma grana muito boa na época, né? Mas até o meu trabalho incomodava, então eu só trabalhava 3 horas por dia, e de segunda a quinta, porque na sexta de tarde ele já estava em casa, então não dava para trabalhar, porque quando está em casa já tinha... Eu saía de perto de computador, de celular, para não dar confusão, para não dar briga. E aí eu comecei assim, não, mas eu quero mais disso, eu quero mais, né? Então, qual é o jeito de eu querer mais do que eu estava fazendo, da minha paixão, né? Do meu... apaixonada por esse universo, apaixonada pelo mundo da terapia, apaixonada por sustentabilidade. Quero o oposto da outra pessoa. Então, o que é? Se a gente vai ficar brigando todo dia, se eu vou ter que ficar me pulindo na frente da outra pessoa para não incomodar ela, porque aí eu continuava pensando, não vou incomodar porque eu não quero brigar, não quero discussão, mas eu quero continuar fazendo as minhas coisas. Então, para mim foi, se não dar o basta, para mim ter asas e começar a voar sozinha, foi a separação. E foi leve, porque a terapia, a Lutz estava ali, né? A Regina também, fiz terapia com ela também. Foram vários fatores, né? Não por causa disso, foram vários fatores que levaram para isso, né? E esse é um dos pontos que para você foi assim uma libertação em questão de você viver a sua vida com tranquilidade, com calma, com equilíbrio, do seu jeito, né? Olha, o papo está maravilhoso, mas daqui a pouco a gente vai terminar, o nosso horário já vai começar a extrapolar. Todos vocês que estão aqui, né, podem mandar perguntas no direct se tiver dúvida. Eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas, que vai ser muito, muito bom, muito gostoso, né? Eu quero convidar vocês para que entrem para o grupo VIP, onde lá eu vou dar todos os detalhes do grupo de terapia, né, treinamento emocional, em que eu vou promover. É um grupo de 10 pessoas, onde ali nós vamos trabalhar cada situação que você está vivenciando, né, trabalhar ali qual o problema que você quer, qual a dor que está te incomodando naquele momento e que você quer solucionar, né? Então, esse grupo eu vou abrir, são 10 vagas por pessoa, ela já está ficando pouca, né? Não estou mais com muitas vagas, né? Então, para quem quer algum detalhe, né? Mais detalhes até, entra no direct, ou entra no grupo VIP, né? E aguarde que eu vou passar todas as informações que vocês precisam, né? Quem não me conhece, não sabe do meu perfil, passa a me seguir que vocês vão ter muito mais informações a respeito.
né? E mesmo que você acredite que a tua vida é perfeita, que tá tudo maravilhoso, que você não tem nenhum problema, mas com alguma coisa, na tua adolescência aconteceu alguma coisa que você carrega ali dentro de você, que às vezes incomoda, que às vezes lembra, ou um filme que você vê e aí você chora junto porque lembra de algum acontecimento. Até essas pequenas coisinhas que hoje não estão ali te atrapalhando a tua vida ou fazendo você sofrer, é legal fazer uma terapia só para limpar, sabe? A terapia não é só quando você está depressiva, que não consegue sair da cama, que não consegue fazer mais nada, que já tem pensamentos negativos de que tudo vai, que o mundo vai acabar, que é melhor morrer porque não tem mais solução nada. A terapia é quando você também está se sentindo bem. Sim, É uma sim. forma de autocuidado, de amor próprio. É um investimento que você faz para si mesma, mesmo quando você está bem, vale a pena fazer. De grandes Então é descobertas, meu né, conselho. André? É, E é uma coisa assim. que eu acho Andréia, eu vou continuar fazendo pro resto da vida. Eu acho que eu vou estar lá, minha velhinha de 100 anos, de 100 anos, que em outubro vai ter a minha tia-avó vai fazer 100 anos em outubro, minha mãe vai para o Rio de Janeiro para o aniversário, ai, que então delícia. eu falando com ela esse final de semana, eu falei assim, mãe, eu vou ser que nem ela, tá? Eu vou ir até os 100 anos. Então eu vou estar com 100 anos, velhinha, fazendo terapia ainda. Isso Porque é muito bom. mesmo. André, foi muito bom, né, esse nosso bate-papo. Foi bom todos vocês que estão aqui. Tem mais live. Fique aguardando, veja nos stories, tanto meu como de Andréia, todas as informações, né? Andréia vai fazer live também, né, Andréia? Então, fiquem de olho nos nossos stories, que lá vocês vão estar antenadas no que a gente está fazendo. E vai ter ao longo da FLIP semana que vem também, tá? Então fiquem de olho nos meus stories também, que eu vou dizer tudo. Ah, legal, que bom, Andréia. Estarei de olho. Tá Andréia, bom, um então. beijo, minha querida. Muito obrigada. Valeu a pena esse bate-papo. Tá? Obrigada pelo Fica convite. Com Deus. Você De também. Nada. Tchau. Fica com Deus. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, né, pela participação. E até a semana que vem. Beijos.